Bom, cumprimentar a mesa, saudar todos os presentes e vou começar por criar alguma forma que não seja eventualmente consensual. Eu não concordo com o que a mesa disse e que, nomeadamente, o palestrante Jaime da Mata disse em relação aos atrasos das câmaras municipais. Eu creio que o principal problema que tem a ver com as câmaras municipais, e enquanto vereador, para além de deputado, enquanto vereador, e já no mandato anterior, enquanto deputado municipal, um dos grandes problemas passa por, no meu entendimento, pela própria legislação que limita a atuação das câmaras e que coloca as câmaras num processo burocrático que, a nível do licenciamento, acaba por delimitar e permitir às câmaras que tenham, de facto, este processo que é dantesco e que acaba por atrasar. Por isso, no meu entendimento, existe claramente uma responsabilidade da Assembleia da República, neste caso do legislador, em poder resolver esta situação. E uma das primeiras questões é, de facto, aquilo que eu considero que é imperativo, que é a forma de revisão urgente da lei naquilo que determina as revisões, passa a redundância, dos PDMs, porque atualmente, como é feito, é uma epopeia poder fazer uma alteração de PDM e que, ao mesmo tempo, leva à delimitação da atuação por parte da Câmara Municipal e dos próprios DOMs, ou seja, dos Departamentos de Obras Municipais e do Departamento de Obras Públicas, que acabam por ter uma contingência a nível legislativo que determina, que leva a outro facto, que é o princípio da corrupção nas câmaras municipais, porque torna-se fácil, através do princípio da corrupção, chegarmos à forma fácil do eu tenho lá um amigo que te vai safar isto e que faz então o tal licenciamento e que determina que o licenciamento seja feito. O licenciamento urbano e a habitação municipal esteve muito na gênese daquilo que é o Chega hoje em dia. Nós não nos podemos esquecer que o Chega nasce em 2019, mas em 2018 o então vereador André Ventura, uma das questões que se batia muito era com as dívidas da habitação municipal e com o facto da habitação municipal ser mal governada e mal gerida em Portugal. Lembremos-nos das frases célebres do então vereador de um partido que não interessa agora para o caso, mas que era vereador desse partido, quando dizia que existia um problema de subsídio à dependência, ou seja, a habitação municipal. Nós percebemos claramente que aquilo que tem sido gerido até hoje, quer pelas câmaras municipais socialistas, quer comunistas, quer sociais-democratas, tem tido um intuito de retirar 100 a quem trabalha, 100 euros a quem trabalha, dividir por 4, ou seja, dar 25 a cada 4 que não fazem absolutamente nenhum, perderem um voto e ganharem 4. E esta é a metodologia de gestão da habitação municipal, que acaba por ter uma consequência direta naquilo que é o resultado eleitoral em zonas em que temos habitação municipal. Basta percebermos que nós temos 45,3 milhões, arredondadamente, de dívida da habitação municipal em Lisboa. O município onde eu sou vereador tem cerca de 15 milhões de euros e estamos a falar de 15 milhões de euros contraídos nos últimos 18 anos, com dívidas ou com rendas que oscilam entre os 4,5 aos 9 euros por mês. Portanto, para chegarmos aos 15 milhões de dívida, estamos a falar de dívidas de muitos anos e de muito tempo. Onde este estigma do fascismo, da xenofobia, do racismo vai delimitando a atuação das câmaras e que as próprias câmaras limitam a estar sossegadas e não fazer a cobrança da dívida municipal, permitindo inclusive que quem é titular do contrato com a Câmara não é eventualmente quem habita a habitação municipal e que quem está na habitação municipal, por norma, já são subarrendamentos em segundo ou em terceiro grau, controlados por máfias que existem dentro dos bairros municipais que vão gerindo a habitação municipal de uma forma dantesca. Nós estamos a falar de milhares de habitações e bastava olhar para aquilo que é a gestão municipal da Gebalis, em Lisboa, que são milhares de casas e que podíamos também cruzar com informação na altura em que António Costa era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que para dar resultado positivo e superávit no final do ano, o que fez foi lançar um programa em conjunto com Helena Roseta, que era supostamente a mãe do programa da habitação, em que lança um programa, claro, que se chamava Reabilita Primeiro, Paga Depois, que tinha uma lógica de todos os edifícios municipais a serem vendidos ao desbarato, garantindo que António Costa chegaria ao final desse mandato com superávit na Câmara Municipal. Primeiro,
Achamos ou não que aquilo que é uma política que atualmente a lei determina e que pode possibilitar, que é as dívidas de habitação municipal serem cobradas pela autoridade tributária, achamos ou não, na vossa opinião, enquanto membros do painel, que é uma das formas e uma ferramenta de recuperação de dívida, dando estes dois exemplos. Lisboa são mais de 45 milhões, Loures, que é um município que está na área metropolitana de Lisboa, que eu conheço bem, tem 15 milhões de dívida. Achamos que a autoridade tributária deve fazer a cobrança coerciva, deve esta cobrança coerciva ir não só aos bens móveis, como a outro tipo de rendimentos que eventualmente estas pessoas têm, porque nós sabemos que o vereador na altura de 2017, que era André Ventura, em Loures, gritava acerca da habitação municipal, e portanto isso está na gênese do partido e está claramente na nossa essência, de perceber essencialmente como é que poderíamos fazer. Deve ou não deve existir despejo? Devem ou não devem estas pessoas trabalhar a bem e a prol da comunidade para pagar quando não têm forma de subsistência para poder compensar a sociedade daquilo que é um bem que todos nós disponibilizamos para eles? Depois, a situação dos desdobramentos, que ao longo dos últimos anos foram excluídos da legislação e que já não permite os desdobramentos, ou seja, uma família que tem filhos e que, entretanto, nasceram na habitação municipal e que, a determinada altura, antigamente existiam em Lisboa, a hipótese destes filhos, estando a viver até aos 18 anos na habitação municipal, tinham direito, e isso continua a existir nas Gebalis, que era o princípio de o filho, como viveu sempre no bairro das Gebalis, ter direito a casa. Se esse princípio, apesar da lei ter restringido esta atuação, se devemos de facto restringir de vez e terminar com esse benefício, e em última instância, se deve ou não deve ser feito um levantamento sério para percebermos na questão da habitação municipal, se a habitação municipal deve ser um período transitório, que em determinada altura da vida das pessoas, as pessoas precisam de passar pela habitação municipal porque não conseguem entrar no mercado de arrendamento, mas que com o acompanhamento social e com o trabalho da ação social das câmaras municipais, isto deve ser um trabalho da Segurança Social ou da ação social das câmaras, para acompanhar as pessoas e perceber que assim que retomaram o mercado de trabalho e que têm direito a ter os Mercedes e os Porsches à porta de casa, como nós já referimos a dezenas de vezes, se devem ou não devem perder o direito a estar na habitação municipal, porque entretanto existem outros que estão com maior necessidade para poder estar dentro dessas casas. Depois, e para concluir, a última pergunta que vos deixava era quais os critérios que deveríamos ter para que todos os imigrantes que entram em Portugal e que acabam por estar nas listas de espera das câmaras municipais para ter acesso a casas de habitação social, quais os critérios que deveriam ter, há quanto tempo deveriam estar cá, deveriam ou não saber falar português, devem ou não já ter contrato de trabalho e estar fixos e legalizados no país, ou se devemos continuar a permitir que aquilo que acontece na área metropolitana de Lisboa, que é a falta de cruzamento de dados entre os municípios, nomeadamente quem tem direito por número de identificação fiscal a uma casa em Loures, não determina que já não tenha direito a uma casa por número de identificação fiscal em Almada, no Barreiro ou no Seixal, porque não existe um cruzamento de informação e a falta de digitalização e modernização administrativa nestas áreas faz com que esteja uma bandalheira e, na realidade, estamos a falar que na área metropolitana de Lisboa estamos a falar de acima de 300 mil casas que pertencem aos municípios e que são entregues de uma forma abrupta, sem qualquer critério e de forma vergonhosa àqueles que, por princípio, trabalhando e tendo algum rendimento, não se deveriam sobrepor àqueles que, na realidade, precisam da habitação municipal, não sendo o Chega contra a habitação municipal, é contra aqueles que a usam e que deveriam pagar e que têm impostos para a pagar, mas não a pagam, em detrimento daqueles que nós achamos que deveriam ter acesso à casa, que são aqueles que não pagam porque não podem, nomeadamente os mais idosos que perderam as suas pensões e forma de subsistência. Obrigado.